Entrando agora no módulo número 5, é um dos módulos que eu acho mais legal. Na verdade, quanto mais a gente avança nos módulos, mais funções novas a gente vê, e eu sempre vou falar que gosto mais do módulo da frente. Mas não é, porque a gente começa a usar coisas que a gente já viu dos módulos anteriores e acrescentar com coisas novas. Nesse módulo, desculpa, quase engasguei. Nesse módulo a gente vai ver aqui a parte de deformadores, que é como você pega algumas coisas, né, alguns primitivos ou outras coisas específicas e deforma, só que de uma forma mais fácil do que ter que ir mudar na parte de modelagem, tá? Então aqui a gente vai ver algumas alternativas muito legais para deformadores. Para esse primeiro exemplo, eu só queria te explicar um pouquinho do que os deformadores podem fazer e quais são os poderes incríveis que eles têm. Então, nos arquivos para download, você vai na pastinha dos copos. Essa cor ficou muito difícil de enxergar, né? Copos, e lá dentro você tem o arquivo Copo Deformadores. É só abrir dentro do Cinema 4D. Aqui, ó, eu vou desabilitar um pouquinho aquelas linhas para a gente visualizar e eu queria que você entendesse o que a gente tem. Eu tenho 4 objetos, eles são o mesmo objeto. Se você abre aqui, ó, essas opçõezinhas, né, nos objetos, você tem o Subdivision Surface. O que eu fiz? Eu coloquei a subdivisão acima de todos eles. Por quê? Porque alguns, como por exemplo esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui. Se você não tem a subdivisão, ele fica meio grosseiro, né? Ó, fica meio marcadão. Lógico que é questão de gosto, mas eu coloquei uma subdivisão só para ficar um pouco mais suave, esses maluquinhos aqui. Muito bem, aí o que acontece? Por exemplo, nesse primeiro carinha aqui, o que eu tenho? Eu tenho um copo, o copo é isso, ó. Tá? É um copinho normal, como tem até no arquivo de aquele arquivo que chama, se eu não me engano, copo, né? Copo.c4d, ele tem esse copinho. E eu acrescentei um deformador que se chama Bend. O Bend faz esse arqueamento, né? Ele consegue distorcer o objeto em arco. Você tem alguns outros subdivisores, não, desculpa, alguns outros deformadores, como o Taper. O Taper faz isso, ele consegue ampliar o objeto por algum eixo específico, né? Então a base dele ficou mais fina e a parte de cima ficou bem mais aberta. A gente tem o Bulge. O Bulge faz isso aqui, ele consegue expandir o centro do objeto, então ele fica muito mais encorpado, ele fica mais fofinho, parece que está gordinho, né? E aí você tem também a opção de FFD, que é bem maluca. Do jeito que está aqui, eu sei, não dá para entender. A gente vai ver o FFD num vídeo específico. Mas o FFD é como se você pegasse e convertesse esse objeto com algumas divisões específicas. E aí você pode manipular essas divisõezinhas, beleza? Então esse aqui é um exemplo simples, tá? Do que você pode fazer com os deformadores. O legal é que você pode ver que eu tenho o mesmo objeto, ou seja, é o mesmo copo, né? E aí eu consigo usar com deformadores diferentes e criar várias opções. Eu não preciso vir aqui e modelar o copo desse jeito, depois modela assim, depois assim. Não, não precisa. Os deformadores estão aqui para salvar as nossas vidas. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a ver uma série de deformadores.